Falou: como pode alguém entrar em casa de homem valente e furtar os seus bens, sem primeiro não amarrá-lo? O valente, saqueando então a sua casa. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Versículo 43. Assim, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugar árido, buscando repouso, e não encontra. Não o quê? Então diz: voltarei para minha casa, de onde eu saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, entrando, habita ali. São os últimos atos deste homem, pior do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração má. Terminar, né? Versículo 47. Disse alguém, eis que estão ali fora tua mãe, teus irmãos, e querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse: o que lhe falaram? Quem é minha mãe? Quem é os meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fazer a vontade do meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Assim, bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Podeis assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. É muito texto para falar, né, irmão? O tempo não dá. Jesus aqui está num debate com os religiosos, como sempre. O que deu mais problemas para Jesus são religiosos. Jesus não teve problema com as prostitutas, com os pecadores, cobradores de impostos, que eram homens considerados depravados da época, e são pecadores. Mas Jesus teve mais problema com as pessoas que se diziam ser de Deus, ou seja, com as pessoas religiosas. Jesus pegou tão pesado com eles, que chegou ao ponto de chamar de sepulcro caiado, que por fora vocês parecem lindos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos. Olha que palavra tão dura. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus, ele não leva em conta a aparência. Jesus olha o interior da pessoa. E a religião, ela cuida muito da aparência. Mas a palavra de Deus, ela transforma o interior. Por isso que a palavra de Deus é tão especial, como eu falei, que ela tem o poder de fazer tantas coisas, de criar tantas coisas. Então Jesus chegou a um ponto que parece que é João, que estava no debate com os religiosos, e os religiosos dizem assim, escribas e fariseus: nós não somos filhos da prostituição, temos um pai que é Deus. Aí Jesus diz: vocês têm Deus como pai? O vosso pai é o diabo. Olha só que peso.
Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei querendo entender. Por que Jesus falou aquilo? Vós tem por pai e quer satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio do mundo. Nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Ele é um mentiroso e pai mentira. Então, Satanás, nós temos que entender que nós temos uma guerra espiritual e a gente tem que levar isso muito a sério. O mundo está aí acontecendo coisas terríveis. Você vê aí notícias. Estamos orando para o Brasil e principalmente para o bairro onde eu morei, Penha. Lá eu nasci, lá eu fui criado. Orando para lá, minha esposa. Você vê as atrocidades. Como o diabo está ceifando gente. Claro que são bandidos, mas como o nosso apóstolo falou uma palavra tão boa, que muitos falam que bandido bom é bandido, mas o que ele falou? Bandido bom é bandido transformado. Eu gostei dessa palavra, que isso vai de encontro ao que o mundo fala, porque a vida que é importante. Não podemos nos alegrar com a morte de ninguém que seja, porque isso não é da vontade, não está no coração de Deus. Porque Deus diz, a Bíblia diz que Deus não se alegra na morte do ímpio. Como que eu vou se alegrar se ele não se alegra? Olha como é que é o contrário. Deus se alegra na morte do justo. Morre um crente, ele fica alegre. Morre um pecador, ele entristece. Por quê? Porque ele sabe quem está por trás daquilo. E é uma alma que ele criou. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E o mundo, tudo que nele habita, pertence a Deus. O diabo está aqui como um ladrão. E como um enganador, ele destrói todo mundo. E a gente tem que perceber a nossa vida espiritual. O nosso sucesso, a nossa vitória depende de como a gente trata com seriedade esse lado espiritual. E Jesus traz um alerta, porque Jesus estava expulsando os demônios. E eles disseram que Jesus estava expulsando o demônio pelos príncipes dos demônios. Aí Jesus traz uma palavra, que todo reino dividido, e dentro disso, como Jesus era um mestre, todas as situações ele usava para ensinar. Toda a situação que ele estava, ele usava aquilo para trazer um ensinamento. Porque o que liberta é isso, irmão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus liberta é pela palavra, por isso que o diabo bloqueia, impede, não quer que você compreenda, receba, entenda a palavra de Deus. Por quê? Porque se entrar em você, já boa, a palavra entra numa pessoa, ela transforma essa pessoa. E essa pessoa nunca mais será a mesma. E a palavra, quando entra, ela é uma semente incorruptível. Ninguém muda mais ela. Olha que interessante. Então Jesus está dizendo um alerta para nós. Todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Aí ele traz agora toda a casa. E nessa que eu quero dizer, toda dividida, ela não subsistirá. Então todo lar dividido não subsiste. Toda a casa. Então o diabo, sabendo disso, ele faz o oposto. Por isso eu estava até conversando com meu filho esta manhã, que o inimigo está colocando com sutileza tanta coisa que ninguém está percebendo. Competições dentro de uma casa. Esposo, esposa se competindo. Como subsistirá essa casa? A esposa e o esposo estão unidos para junto conquistar um objetivo.
Não é para ficar competindo um com o outro. Aí entra divisão. E quando entra divisão, Satanás também entra. E essa casa, ela não subsistirá. Então Deus traz um alerta. Toda igreja dividida não subsistirá. Onde houver divisão, não subsistirá. Até o reino de Satanás está unido no propósito de destruir vidas. Até o diabo se une para destruir vidas. E olha quem consegue. Porque estão unidos, não é que eles amam o outro, não. Eles estão unidos num propósito. Você vê o crime organizado, que avanço que deu, depois que eles se organizaram. Quantas casas desorganizadas, quantos homens de Deus, famílias de Deus, casas de Deus que estão divididas, sendo destruídas, e não percebe que esse ambiente espiritual é que o inimigo entra, nesse ambiente espiritual que Satanás prevalece. Mas Jesus falou que tem um mais valente do que ele, a Sourefácia. E quando chegar, ele vai amarrar esse valente, ele vai destruir ele vai arrancar ele da sua casa, e vai derramar o óleo que está escrito no Salmo 133, que nós lemos ontem, e trazer unidade na sua casa, comunhão na sua casa, relacionamento entre pai, filho, mulher, esposo, e vai acabar essa divisão, e a unção, e ali o Senhor ordenará a bênção e a vida para sempre. Fala, glória a Deus. Levanta a sua mão e adora Jesus. O Espírito Santo é o mais valente, irmão. E ele amarra o valente agora. Ele amarra o valente, aquele que está colocando contenda, aquele que está lutando diversidade, aquele que está dando briga. Talvez ele use a área financeira, talvez ele use as questões até espiritual. Eu não sei qual é a área que ele está usando para trazer divisão, para trazer conflito, para trazer briga no seu lar. Mas aqui está o mais valente, e eu amarro ele agora, e ordeno: solta essa casa, solta esta família, e saia deste lar, porque essa casa pertence a Jesus Cristo Rei. O sangue de Jesus cobre a sua casa agora. O sangue de Jesus põe no portal da sua casa agora, para que ninguém possa invadir mais lá, para trazer morte. Aleluia. E quantas casas estão sendo invadidas, né, irmão? Através de tantas coisas. Você tem que perceber o que está trazendo divisão no seu lar. Você tem que discernir o que está trazendo conflito na sua casa. E discernir quem está por trás disso. Você não vê ele manda, como diz a Bíblia, dardos inflamáveis. Ideias e pensamentos. Conversa. Estava conversando hoje e preguei semana passada sobre isso, porque Deus me deu essa palavra só para você lembrar. Quando o Paulo estava preocupado que a igreja descaísse da simplicidade de Cristo, ele disse: eu temo que Satanás, com a sua astúcia, como ele enganou a Eva, vocês também sejam enganados. A preocupação de Paulo. Aí eu usei o provérbio que diz que a má conversação corrompe. Uma conversa errada, uma conversa torta, como que ela pode destruir uma casa? Aí eu usei também só para nós lembrar como que aconteceu a queda de Adão e Eva. Partiu de apenas uma conversa. Ele só conversou com quem não devia. Ela conversou com quem? Com a serpente. Depois da conversa, como é que ela ficou? A cabeça dela mudou. A pessoa conversa com alguém lá fora, chega na igreja, a cabeça dela é outra. Ela nem sabe que conversou com uma serpente. Colocou uma maldade onde não tinha. Você vê que a Eva andava com simplicidade, com Adão, colocando nome nos bichos, como Deus mandou.
Imagina a alegria, mas foi só ela conversar com a serpente, a cabeça dela mudou. Ela já começou a desejar o que não devia, querer o que não devia, fazer o que Deus falou para não fazer. Olha como a cabeça dela mudou a partir de uma conversa. Abrindo aspas, falo para a juventude aí, cuidado com as conversas lá fora. Aí depois você chegar na igreja e achar que aqui é a mesma coisa. Não, aqui tem outro padrão. Aqui quem manda é Cristo. E o padrão dele não é o padrão do mundo. Cuidado com quem você se une lá fora. Lá no Jardim do Éden era serpente. Hoje está cheio de gente dando lugar para ele aí fora. É ideologia de gênero, é tanta coisa. Isso está invadindo lares e famílias. Cristãos estão até aceitando coisas que antes não aceitava, porque ouviram alguma coisa. Não, como que um argumento pode mudar a cabeça? Aí eu estava conversando hoje sobre isso. Falamos sobre até Hitler, que Hitler com a conversa ele ganhou toda uma nação, fez rebelar. Como que uma pessoa que tem uma boa oratória, uma boa conversa, ela pode mudar? É por isso que Satanás está usando a mídia. Como a mídia pode mudar a cabeça de uma pessoa? Como você vê uma notícia lá, você sem conhecer a pessoa de quem ele está falando, mas ele forma a sua opinião a respeito daquela pessoa, sem você conhecê-la. Quantas pessoas não vêm na igreja porque diz que o pastor é ladrão, mas quem disse que é? Formou uma opinião a partir de uma informação que deram, porque ela não conhece. Então, irmão, a gente tem que tomar cuidado. Padrões que estão levando pessoas de passos largos para o inferno. Mas eles não sabem. Mas graças a Deus, Jesus disse que veio o mais valente. E ele vai amarrar esse valente. Ele vai destruir esse valente. Ele vai acabar com a obra dele. Porque para isto manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Oh, levanta suas mãos e glorifica. Ele vai destruir a obra do diabo, ele vai desfazer a obra do inferno, ele vai abençoar a sua casa, a sua família e o seu lar, porque para isto Deus criou a família, para ser abençoada. Abraão, em ti e na sua descendência será abençoada todas as famílias da terra. E a sua família está incluída nessa, a tua família está incluída nessa, a tua casa está incluída nessa, porque Jesus está aqui para desfazer a obra dele. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor. Glória, glória a Deus. Glória ao teu nome. Então, isso tem acontecido. Cuidado. Não é que a gente tem duas pessoas numa casa que têm opiniões diferentes, mas tem que conversar para ficar só uma. Vai ter duas. Não é? Não é que eu concordo sempre com a minha esposa, ela sempre concorda comigo, mas a gente tem que chegar num dominador comum para ficar junto. Está entendendo? Não pode ser você faz o que você quiser, eu faço o que eu quiser. Não, nós vamos fazer junto e construir alguma coisa junto. Porque para isso Deus nos uniu, para construir uma família no padrão dele, do jeito que ele falou, do jeito que ele estabeleceu, para que ele pudesse estar lá. Porque se Jesus está lá, a bênção está lá. Se a presença de Deus está lá, a bênção vai estar lá. Agora, se Deus não está, vai ter que ter outro morador. Aí é o que eu te falo, há o perigo. Aí chegamos no versículo que Jesus falou. Quando um valente, quando o espírito sai de uma casa, saiu. Mas ele volta para ver como é que está. Não é que ele não vai embora, ele volta.
Encontre essa casa como? Assim, primeira, desocupada. Tem um ditado aí que diz que a mente desocupada é o quê? Não é à toa que fala. A falta de ocupação. Você tem que estar com sua mente sempre ocupada. Você tem que seguir em prosseguir, em conhecer o Senhor. Você não pode parar. Você não pode ignorar o perigo de se tornar pior, porque uma pessoa com Deus, ela tem que melhorar cada dia. Uma casa que Jesus está, não é que é uma casa perfeita, mas ela vai melhorando. Agora, o pior é quando essa casa vai tem algum problema ali. E tem que ser detectado onde o inimigo está entrando. Qual a porta que abriu para ele entrar? E a mesma porta que ele entrou, ele vai ter que sair. Você não pode aceitar, você tem que cumprir a palavra de Deus, sujeitai a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Você não pode entregar o seu lar na mão do inimigo, você tem que se levantar como um valente de Deus, e não aceitar o diabo destruir sua casa. Quantos aqui já viram Quartos de Guerra? Levanta a mão. Você não aprendeu nada com aquele filme, não? Aceita, irmão, não pode aceitar. Mas tem gente cruzando os braços. Tem gente fazendo igual Pilato, lavo as minhas mãos. Ele está lavando até hoje. Estava no poder dele soltar Jesus ou crucificar. O que ele faz? Lava a mão. Não toma decisão. Claro que é para cumprir um propósito de Deus, mas tinha na mão. Ele mesmo disse. Jesus diz, eu tenho autoridade para te soltar. E tem autoridade para te mandar crucificar. Queria dar de bom com Jesus. Jesus disse assim, nenhuma autoridade teria sobre mim, se do alto não se fosse dada. Ele tinha a responsabilidade. E quantas pessoas têm a responsabilidade, mas estão lavando as mãos? Espíritos de Pilatos. E toda a família está indo por água abaixo. Irmão, não vou entregar minha família de jeito nenhum. Eu creio na promessa de Deus. Eu creio no mais valente. Satanás é valente, a Bíblia diz que ele é, mas eu conheço um que é mais valente do que ele. Eu conheço alguém que pode amarrá-lo e que pode paralisar toda a sua obra. O nome dele é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ele venceu para nós. Ele venceu e enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo é poderoso. Ele vai te capacitar. Ele vai usar seus lábios. Ele vai te levar em oração, em intercessão, em batalhas espiritual pela sua casa, pela sua família. Tão somente não cruze o braço, mas se ocupe na obra de Deus. Satanás não pode te deixar encontrar desocupada. Tem gente que veio, tem gente que está entregando, irmão. Eu trago uma palavra de Deus para você nesta noite, irmão. Em nome de Jesus, não se entregue. Você não está sozinho nesta peleja. Tem alguém mais valente contigo. Tem alguém mais poderoso contigo. Tem alguém que vai adestrar sua mão para a batalha. Tem alguém que vai te ajudar. Tem alguém que vai entrar na sua oração. Quando você entrar, quando você dobrar o joelho, ele também vai entrar em intercessão, dizendo a Deus, é chegada a hora, a batalha começou, dá vitória à tua filha e o seu filho. Mas o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, e segundo Deus é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus Cristo está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Como perder uma batalha com esses dois do nosso lado? Você tem Deus do seu lado. Deus é pela família.
Não aceite a sugestão de Satanás, que é assim mesmo, vai ficar assim mesmo. Não, não vai ficar não. A vida com Deus tem que melhorar. A vida de Deus tem que ficar melhor. A vida de Deus tem que trazer, não que resolve todos os problemas, mas eu vou ter mais força para vencer. Não vou ficar oprimido. Fala amém? Mas ele se encontrar a casa desocupada, aí você vê como é que as pessoas vão ficando pior do que estavam. Crente. Porque ele vem e encontra a casa desocupada. O que é que ele faz? Olha a estratégia dele. Olha como ele não é bobo. Ele sabe que já perdeu uma batalha. Ele sabe que já foi vencido uma vez. Mas ele encontrou aquela pessoa como? Ela parou. Ela desistiu. Então vamos entrar, mas agora eu não vou mais sozinho, vou levar mais 7 pior do que eu. E Jesus falou, e o estado daquela casa vai ficar pior do que era antes. Olha, vai ficar pior por quê? Não era para estar, ela não está limpa, ela não está adornada, mas está desocupada. A palavra de Deus não está lá. As verdades de Deus não está lá. Prosseguir em conhecer o Senhor não está lá. A perseverança não está lá. A fé não está lá. A casa fica vazia. Como que o Espírito Santo vai habitar? A casa está limpa, está adornada, mas que dê a palavra. Tudo que Deus faz é usando a sua. Se você vê a criação do mundo, a terra era como? Como muita casa e muita vida. Sem forma aí? Como muita casa hoje. Sem forma aí? E quem prevalece? Fala assim, havia trevas. Então, no abismo. Mas só que tem uma coisa lá. Assim, o Espírito Santo pairava. Ele está pairando aqui nessa noite. Ele só está esperando a palavra. Ele está esperando que a palavra entre em você. Quando a palavra entrar em você, ele começa a fazer acontecer. Ele começa a fazer existir. Ele começa a fazer aparecer. E a primeira coisa, irmão, se você vê a criação do mundo, você vai ver qual foi a primeira coisa que Deus fez. Hein? Olha aí, irmão. Mas a primeira coisa que Deus fez foi dissipar as trevas. Quando a luz chega, agora começa a criação. Agora a coisa vai ficando melhor. A coisa vai tomando forma. A coisa vai ficando linda. A coisa vai ficando maravilhosa. E no 7º dia vai estar completo. Porque a presença de Deus vai estar naquela casa. Quando tu recebe, levanta a mão. Deus já vai começar uma obra na sua vida. O Espírito Santo está pairando sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você receber a palavra de Deus, Ele vai pegar essa palavra, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo, e Ele vai agir, Ele vai operar, e a primeira coisa que Ele vai fazer é mandar as trevas embora, é dissipar as trevas. E Deus fez uma coisa lá. Qual foi a coisa que Ele fez? Fala assim, Deus fez. E Deus fez. Vamos ver se você entende isso. Fala assim, Deus fez separação entre a luz e as trevas. Fala para o seu irmão, não junta, porque Deus separou. O que você tem com as trevas? O que você tem com o mundo? Você agora é de Jesus. Você agora é filho de Deus. E a Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Aonde a gente chega, a treva tem que ir embora. Aonde chega a luz, a treva tem que ir embora. Não é para ficar junto, ela tem que ir embora. Só pode ficar um. Numa casa só pode ter um. Não pode ter luz e treva. Se tem treva, é Satanás que está lá. Se tem luz, é Jesus que está lá. Não pode ficar os dois. Está entendendo? Não pode ficar os dois. Não pode ficar. Ou você está sob a influência de Satanás,
Ou você está sob a influência do Espírito Santo. Não pode ter os dois. Não pode o quê? Não tem jeito. Não há comunhão à luz. Não há concórdia entre a luz. Não adianta, Jesus falou, quem não é comigo é contra, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta. Mas tem gente que quer ficar unido, não tem jeito, irmão. As trevas é Satanás que age, é sobre a influência dele. E o espírito não vai ficar, ele vai ter que sair, ele não pode ficar. Aí ele saindo, a casa fica desocupada. Aí é o perigo. Jesus disse assim, isso acontecerá com esta geração má. Chamou de má, ou perversa, ou incrédula, porque é a fé que traz Deus. A incredulidade é do diabo, a dúvida. Vocês têm uma pessoa de fé, você tem que se fortalecer na fé. E a única coisa de você se fortalecer na fé é ouvindo a palavra de Deus. Se você não estiver ouvindo a palavra de Deus todos os dias, tu vai perder a direção. Tu vai perder esse padrão. E as trevas vão assumir no lugar que é de Deus. Aí as coisas para você vão ficando. Se você percebe, eu não estou de acusação com ninguém, se as coisas na sua vida estão ficando pior, percebe que as trevas estão começando a tomar conta. Porque quanto mais, isso é automático, quanto mais a pessoa se distancia de Deus, ela está mais próximo das trevas. Quanto mais ela está perto de Deus, mais distante ela está das trevas. Quanto mais perto de Deus, mais desejo de santificação ela tem. Mais sede de ter ela tem. Mais desejo pelas coisas de Deus ela tem. Quanto mais longe, ela tem menos desejo da coisa de Deus, mas mais desejo com as coisas do mundo e com as coisas daqui. Isso é automático, gente. Jesus disse, quem tem sede, vem a mim. Então, irmão, Deus quer que a sua casa seja abençoada. Deus quer que a nossa casa seja abençoada. Mas Jesus está dizendo sobre a importância espiritual, porque você vai estar sobre a influência de alguém, ou de Deus. Não pode servir a dois. Isso requer de nós o quê? Fala um posicionamento. Fala assim, sim, sim. Não, não. Não, não. O que passar disso, vem dele. De quem? É procedências malignas. Ah, pastor, vou viver da minha maneira. Você já sabe que você já está rejeitando o Espírito Santo. Deus tem um padrão para nós, irmão. Deus tem um modo de viver decente para nós. Um modo de viver de maneira que você será abençoado. Deus quer estar conosco. Deus quer habitar conosco. Deus fez Adão e Maria, Adão e Eva, desse corte isso aí também. Ai, está rindo, né, gente? Eles estão rindo lá também, né? Estão tudo rindo lá, está ouvindo? Deus fez Adão e quem? E Deus fez o quê? Para relacionar com eles. Ó. Olha como é que Deus ia lá. Ia lá na casa deles. Eles moravam no Éden. O endereço deles era o Éden. Não foi um lugar que Deus falou, haja o Éden. Falou isso? O que fez o Éden? Assim, Deus plantou um jardim. Deus plantou, irmão. Não foi haja um jardim. Ele plantou. Olha como é que Deus preparou um lugar para eles. Um lugar onde ele pudesse encontrar eles. Olha como é que Deus é lindo. Então Deus quer habitar na sua casa. Por isso que a Bíblia diz que a nossa casa é o quê? A primeira igreja. O que você sente aqui, você tem que sentir lá. Se você se sente bem aqui, Deus quer que você se sente melhor lá.
Deus quer que a sua casa seja uma extensão da igreja. Aí a igreja vai ficar um lugar que você vai se sentir em casa, porque a sua casa é igual à igreja. Quando você vir na igreja, eu estou em casa. Por quê? Porque não tem diferença, porque eu sinto aqui, eu sinto lá. Você não vai ficar assim, se eu pudesse, eu morava na igreja. Você nunca vai falar mais isso. Porque você vai amar o seu lar, porque o seu lar parece uma igreja. É uma igreja, porque o Jesus está lá. E quando o diabo pagar na porta, ele vai encontrar um mais valente do que ele. O valente que comanda essa casa, o valente que comanda esse lar. Jesus está nessa casa. Ai, choro é fácil. Fala assim, Jesus está na minha casa. Se ele está lá, a luz está lá. Se a luz está lá, não tem espaço para as trevas. Não tem. Quando a treva vem, não tem como entrar. Por que não tem? Tem uma luz aí. Para terminar, irmão, deixa eu ver a hora. Terminando. Você já viu quando, por exemplo, tem um lugar escuro? Você já deve ter tido essa experiência. Vem aqui na minha mente, né? Vou falar, né, irmão? Que a gente está num lugar escuro, vamos dizer um porão, qualquer lugar assim, e você acende a luz, está cheio de bichos peçonhentos, baratas. Hein? Quem já teve essa experiência? De repente, acende a luz, todo mundo some. Ela fica procurando aonde? Se esconder, porque ela não aguenta ver a luz. A luz ligou, estava todo mundo ali, a festa. Mas chegou a luz, as baratas, todo mundo corre. Assim, Satanás, a luz chega, ele é um bicho peçonhento, ele se procura um lugar para se esconder, mas ele não acha, tem que voltar para as trevas, tem que voltar para o inferno, tem que voltar para o lugar dele, porque a sua casa agora, você é filho da luz, e a sua casa tem a luz de Deus, e as trevas não podem entrar mais lá. Quando ela chega, não pode, porque ela encontra a luz. Agora, se ela encontrar a treva, a festa está feita. Não é? Aí faz festa, mas ele não vai encontrar. Porque o Espírito Santo está aqui para te alertar, né, irmão? Fala para o seu vizinho, não deixa a sua casa desocupada, tá, irmão? Quando você estiver fazendo uma janta, fala. Quando você estiver fazendo põe um louvorzinho para cantar. Quando Satanás chegar na janela, ele vai encontrar luz. Quando você estiver no banheiro, se não tem um rádio, está difícil, canta você mesmo. Pastor, estão desafiando, mas Deus não esquenta com isso não. Deus quer ouvir a sua voz. Põe um louvorzinho. O vizinho coloca chitãozinho, chororó, você não coloca nada. Você fica escutando aquela bobagem e vai, de repente você começa até a cantar. É ou não é, irmão? Lá, o Tiago balançou até a cabeça lá. Já. Ouvi daqui, irmão. Meus olhos é de águia aí. Eu falo porque eu era assim, irmão. Eu fazia parte de grupo de pagode. Fazia parte. E quando eu ouvi um pagode, já era crente. Daqui a pouco eu saía cantando. Aquilo entrou na minha cabeça. É assim ou não é? Fica perto de uma música mundana, tu vai ver que tu não sai cantando ela. Ainda mais se for uma música que você gostava naquela época. Você cantava muito. Pastor, não tem problema não, tem, as trevas estão entrando. As trevas já estão invadindo. Não, irmão, vamos cantar para a luz. Vamos louvar a Deus. Nós fomos escolhidos para adorar exclusivamente a Deus. Aleluia! Fala com o seu irmão aí, você estava cantando um negocinho hoje, tá? Traz a luz para a sua casa, irmão. Minha esposa tem um testemunho, qualquer dia ela vai contar, de ela vivia cantando, louvando, até hoje, né? Uma família foi salva. Encontramos, fomos lá fazer votar, lá no Sancler. A mulher para ela e fala, você me conhece? Eu, não. Aí ela lembrou, né?
Lembrou, né? Na época, na hora. Aí ela contou, você vivia cantando lá, com aquela altura e tal. Eu fiquei ouvindo aquilo lá. Estava cantando. Aí, tá vendo? Fala assim, a luz alcançou ela. Por quê? Ouviu louvor na sua casa. Não passa a pessoa na rua e fala, mas que casa é essa? Porque o ambiente está a presença de Deus. O Espírito Santo habita ali. Então quem passar fica livre. Não aguenta, a treva não aguenta. Então seja uma pessoa assim, irmão. Você vai ver que o seu lar vai mudar. Sua família vai mudar. As brigas vão acabar. Mas não é da noite para o dia não, que é uma batalha. Mas começa a fazer. Tudo tem o seu começo. Faz isso. Começa a colocar um hino lá, mas é um hino de Deus, não é esses hinos que diz que é de Deus e não é nada não, é um hino que tem a palavra de Deus nele, é um hino que louva a Deus de verdade, é um hino que reconhece Deus, adora a Deus, que você sente a presença de Deus, um louvor, uma mensagem, sei lá, seja que Deus que seja algo que venha da luz, e a sua casa vai encher de luz, e quando o diabo chegar, vai encontrar essa casa ocupada. Ela não está desocupada. Ela está preenchida. Ela está cheia. Ela está na presença de Deus. Vamos se colocar de pé nesta noite. Oh, maravilha. Fala comigo, não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há concórdia entre Cristo e o Belial. Não há nenhum consenso entre o altar, entre a mesa de Deus e a mesa dos ídolos. Não pode unir o que Deus separou. Deus separou, está separado. E fez separação da luz e treva. O mundo quer que a gente une, mas não une não. Eis que tem que unir a nós. Eis que tem que aceitar Jesus. Ah, pastor, mas tem que aceitar as pessoas. Tem que aceitar as pessoas, não as práticas de viver delas. Jesus disse para Maria Madalena, vai e não para de fazer. Aceitou ela, mas mandou o quê? Não faça mais. Ela não fez mesmo não, se tornou a mulher da luz. Saiu das trevas. Lucas fala que 7 demônios saíram dela. Olha o que está fazendo ela prostituir. 7 demônios estavam na Maria Madalena, fazendo ela quantos lá acima? Fornicação. Tantas coisas feias. Mas o Espírito Santo está aqui, irmão. E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E o mais valente está amarrado agora, e a sua vida está sob influência, sob o poder, sob a presença do Espírito Santo. Pai, abençoa cada casa, abençoa cada família, abençoa cada lar, que a presença do Senhor não seja somente no templo, mas seja no lar, seja no emprego, onde esta pessoa estiver, que a presença do Senhor esteja com ele, que ele não aceite aí sozinho, como Moisés disse, sem a tua presença, Senhor, não me faça sair daqui. A minha presença irá contigo. A minha presença irá contigo para te fazer descansar. A presença de Deus vai fazer você descansar. Seu lar pode estar em batalha, em luta, mas você vai descansar, porque você sabe que o Senhor está no controle, e que Ele não perde o controle. O mar vai ficar bravio, o vento vai assoprar, mas Jesus está no barco, e se Jesus está no barco, uma hora isso vai acabar, uma hora Ele vai dar ordem, e tudo vai voltar a ser abundância novamente, porque Ele está no barco. Aí entra nesta casa, nesta família.
toda opressão vai embora. Senhor, que a luz do Senhor entra nesse quarto. Esse quarto que toda vez esta pessoa entra, Senhor, parece que é alguma coisa lá, a opressão vem, a insônia vem, é tanta coisa que vem, mas a luz do Senhor vai lá, vai nessa cozinha, Senhor. Essa pessoa às vezes está na cozinha e lá ela sente a opressão, mas a sua luz vai entrar lá, a sua luz vai tomar conta de cada cômodo da casa. Deus da frente, da retaguarda, do quintal, toda a casa vai se encher da sua luz. E quando o inimigo vir, Pai, ele vai encontrar um valente. Ele não vai poder, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, do que o que está nas trevas. Levanta as suas mãos e diga: eu recebo esta bênção para a minha família e para toda a minha descendência, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Podeis assentar. Deus abençoe vocês. E continue falando, né? O que eu não pude falar, que o Espírito Santo possa falar o seu coração. É pregar outra mensagem, acredita? Eu procurei essa mensagem que eu tinha escrevido, não achei. Chega aqui, ela cai da Bíblia. Apareceu. Eu compreendi que era Deus, né, irmão? E trazendo ela para me pregar. Que você possa ter recebido um ensinamento que vai mudar a história da sua casa. Você é uma pessoa de Deus, você só precisa tomar uma posição diferente. Amém? Vamos ouvir a irmã Nilda.